Welcome to the main event, the Revolution of England. Senhoras e senhores, convido todos vocês para embarcarmos numa aventura, uma aventura histórica inglesa, uma aventura muito louca, um dos assuntos mais loucos que tem para estudar, que são as revoluções inglesas. Né? Eu venho aqui convidar vocês a embarcar comigo nessa jornada de 5 episódios, tá? É uma série curtinha, é uma minissérie de 5 episódios para a gente entender como que se deram as revoluções francesas, sua importância, sua loucura, sua magnitude, beleza? Como que vai funcionar a nossa divisão? Nós temos 5 principais, né? 5 eventos importantes nas revoluções francesas, já ia dizer, inglesas, tá? A gente tem aí a dinastia dos Tudors assumindo a Inglaterra. Posteriormente vem a dinastia dos Stuarts, parte 1, porque vaso ruim não quebra e é reincidente. Então depois os Stuarts voltam, né? Mas antes dos Stuarts voltarem, nós vamos ter aí o Cromwell com sua república, né? Então a gente vai ter aí a passagem do Cromwell e seu filho, e aí depois vem os Stuarts de volta. Terminamos a nossa minissérie com a Revolução Gloriosa, né? Que vai ditar os rumos da Inglaterra pelos próximos séculos. Beleza, galera? Só que, né, esses eventos eles não vão ocorrer dessa maneira nas aulas. Então, para tu ter um roteirinho de aula, aqui estão as aulas, como é que elas vão ser. A primeira aula é os antecedentes das revoluções inglesas, beleza? A segunda aula eu vou apresentar para vocês quem foram os Tudors e o que eles fizeram e quem foram os Stuarts, né? Na primeira parte dos Stuarts, depois volta, e o que eles fizeram. A terceira aula, meu querido, é a mais legal de todas, que é o fuzuê da Guerra Civil Inglesa, que é um dos assuntos mais loucos que tem, né? Toda a história, né? E pô, é muita loucura. Acontece tiro, porra de bomba pra todo lugar e é uma aula dinâmica. Eu vou dizer isso pra ti. Então, né, depois da terceira aula a gente vai ter a quarta, que é o protetorado do Cromwell, né? E na quinta aula, a última, a gente vai ver a reincidência dos Stuarts e terminando então com a Revolução Gloriosa, fechando então nosso assunto de revoluções inglesas. Estou devidamente uniformizado, né, com a minha coroa de Taubaté. Ai, meu Deus. E agora eu convido vocês. Se você chegou aqui e tá meio perdido, cheguei, nem sei o que tá acontecendo, né? Aí eu te convido a ver tudo isso pra tu entender o que tá rolando. Se tu chegou e só quer ver, sei lá, só quero ver o Cromwell, então tá aí, pra tu ver Cromwell, tá aqui, ó, é a aula 4, beleza? Se tu chegou, só quero ver, sei lá, a Revolução Gloriosa, só quero ver como terminou, tá aqui, aula 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fique à vontade para pular se você quiser, mas te convido a embarcar nessa jornada comigo que vai ser muito loucura, muito legal. Vamos começar então, vamos ver os antecedentes das revolutions, né? Alright, let's go to see that revolution. Vamos ver como é que foi, né? A Revolução Inglesa, né? As revoluções inglesas elas aconteceram ao longo do século XVII, ou seja, de 1601 a 1700, né? Mais precisamente no meio ali, né? Na meiuca do nosso século XVII, 1650, por aí. Beleza? A Revolução Gloriosa, que é o ápice, né? O fim dessa revolução vai acontecer de fato no fim do século, em 1688, tá? Mas isso é um assunto para quinta aula. Vamos continuar aqui na nossa primeira, que é só entender o contexto, tá? Para vocês entenderem, olha só, vamos colocar um parâmetro aqui para o bagulho funcionar, né? Em 1789 a gente tem a Revolução Francesa. 100 anos antes, a gente tem a Revolução Inglesa. Então, a Revolução Inglesa foi a primeira revolução burguesa do mundo, da história. Por isso que ela é tão importante, por isso que a gente estuda essa desgraça. Beleza? E a Revolução Francesa, ela vai vir 100 anos atrasada, digamos assim, tá? Então, a gente dá muita importância para a Revolução Francesa, mas muita coisa que vai acontecer no mundo, como Revolução Industrial, os princípios do capitalismo de Adam Smith, por exemplo, cara, vem tudo daqui, velho, né? O John Locke, no meio dessa loucura toda, com suas ideias, né, na negação do poder divino do rei, olha só, vem tudo daqui dessa época de revoluções inglesas. Por isso que é tão importante, por isso que a gente vai estudar. Beleza? Então, agora que a gente já falou do contexto, eu quero falar para vocês os antecedentes dessa loucura toda, né? E em 1215, o nosso querido João, que não tinha terras, ele vai, né, aprovar a Magna Carta. O que a Magna Carta dizia? Ela dizia que agora a Inglaterra
Inglaterra era regida por um sistema de parlamentarismo. Vamos ver o que é parlamentarismo? Parlamentarismo é o seguinte, cara. Nós temos três poderes, né? Hoje em dia, por exemplo, o Brasil, a República Federativa do Brasil, né? Que tem um sistema de presidencialismo, né? Representativo. A gente tem, então, o poder executivo, né? O presidente e os ministérios. A gente tem o poder, e esse aqui, né? O poder executivo executa as leis, né? Ele organiza a casa, a administração financeira e tudo mais, né? A gente tem o poder legislativo, que é o poder que faz as leis, né? Ele também tem a função de fiscalizar as instâncias executivas da República, tá? E é o poder que principalmente escreve as leis, escreve os textos legislativos, beleza? E a gente tem, por último, o poder judiciário, que é o poder que julga, né, todas as outras instâncias da nossa sociedade, da nossa república, beleza? O que acontece se eu der mais poder para o rei? Nós vamos ter um absolutismo, né? A gente vai ter, né, esse poder executivo tendo muito poder. Então a gente chama isso de absolutismo. O que acontece se a gente der mais poder para o legislativo? Aí nós chamamos isso de parlamentarismo, olha só. Então, o que é o parlamentarismo em inglês? É a galera que faz as leis, né? É o parlamento, essa instância legislativa tendo mais poder em suas mãos. E qual é esse poder a mais que eles vão ter? Agora, eles que vão cobrar os impostos e articular quais são os impostos a serem cobrados, eles que vão definir os preços, tá? E eles também vão poder organizar o exército. Tá? O exército na Inglaterra nessa época ele era eventual, né? Só tinha exército quando tinha guerra, não era um exército permanente, beleza? Diferentemente, né, da marinha inglesa, tá? Que a marinha inglesa ela era permanente, tá? E antes disso, tá? Antes de 1215 com a Magna Carta, era o rei que chamava o exército. Agora não. Agora é o parlamento, é a instância legislativa da federação, não era a federação, né? Mas enfim, do reino, né? Do reino inglês, é a instância legislativa do reino inglês que então chama o exército. Tranquilo? O que acontece? O resultado direto de dar mais poder para uma instância, né, desse reino vai ser o outro perder um pouco desse poder. Então, o absolutismo, né, ele vai se enfraquecer na Inglaterra. A gente vai ter um rei mais deficiente, um rei que pode fazer menos, né? Então, a gente não tem o absolutismo que a gente vai ter na França. Na Inglaterra, o absolutismo ele é bem menor, porque o parlamento tem muito poder. Beleza? Aí, né, depois de 1215, com a Magna Carta e tudo mais, vai acontecer um monte de loucura que tem tudo aula no canal. Então a gente vai ter Guerra dos 100 Anos, tá? A gente vai ter a Guerra das Rosas, depois da Inglaterra levar uma lavada da França na Guerra dos 100 Anos, né? Agora eles vão resolver os problemas internos, né? Quem que vai governar o país, né? Vai ser os York ou vai ser os Lancaster? Nenhum dos dois, vai ser os Tudors, beleza? No fim das contas, quem vai, né, se dar bem com essa história de Guerra dos 100 Anos das Rosas vai ser os Tudors, tá? Então a dinastia Tudor vai assumir o poder. E isso, né, ali no século XV, tá? 1453 termina a nossa querida Guerra dos 100 Anos, né? Que não teve 100 anos, teve mais do que isso, mas enfim. E a gente vai até ali, então, entre o século XV e XVI, os Tudors ascendendo ao poder. Mas, pra gente saber mais do Tudor, é a aula 2. Então, te vejo lá e bora estudar essa loucura que é a Revolução Inglesa. Alright, let's go then.